É uma alegria muito grande participar com vocês aqui no IF Sul de Minas. E agradeço, quero estender meu agradecimento principalmente também à Prefeitura Municipal de São Bento, que está aqui na pessoa, eu acredito que seja o Igor. Então, espero que vocês hoje tenham uma noite assim. Ontem realmente foi uma noite muito festiva para a gente, via participação, e hoje eu espero que todos possam participar comigo também dessa caminhada que faremos hoje aí. Então, hoje a gente traz para vocês as histórias que os nomes contam na formação dos municípios da Superintendência Regional de Ensino de Varginha, Minas Gerais. Esse é o trabalho que eu tenho, né, desenvolvido junto no mestrado da Unincor, do mestrado de Gestão, Planejamento e Ensino, que está aqui a nossa orientadora, a professora doutora Jussiari, e é com muita alegria que hoje que eu encerro essa participação, vindo de uma participação brilhante da Cristiane na segunda, a Marisaura ontem, e hoje eu quero que a gente encerre esse curso, deixando realmente, Laura, esse gostinho de quero mais. Laura, antes de começar, eu estava dando uma olhada na lista, e eu fiquei surpreso, realmente, com o alcance que a gente está tendo. Nós não tínhamos noção desse alcance. Nós estamos com participantes de Carnaubeira, Pernambuco, Salvador da Bahia, Diamantina, Mococa, que é São Paulo, né? Salvaterra, no Pará, São Bernardo, em São Paulo, Floresta, em Pernambuco, Carlos Barbosa, que é no Rio Grande do Sul, cidade que eu até conheço, Aracaju, também, Ceará, Anápolis, Goiás, Magé, no Rio de Janeiro, Teresina, no Piauí, Samambaia, no Distrito Federal, Santo André, em São Paulo, Porangatu, em Goiás, Solânia, na Paraíba, Rio de Janeiro, capital, e Campinas, São Paulo, além das cidades aqui da região. A Denise falando aí Diamantina também, ou cidade maravilhosa que é Diamantina. Pois é, são várias cidades aqui do sul de Minas e outras tantas que estão participando conosco. Aqui, ó, Carnaubeira está presente, ó, a Élica Silva. Olha, estamos felicíssimos com essa participação. É uma alegria muito grande ter vocês aí. Guaranésia, né? É uma alegria muito grande tê-las aqui. Sintam-se muito bem acolhidas pelo IF, em nome de Laura, pela Unincor, em nome, né, da Unincor, e pelo Grupo Atlas, que desenvolve essa presença aqui, né, esse curso junto com vocês. Na segunda-feira, nós chamamos no nosso estudo de enunciação, que eu vou tomar aqui, pedir a licença para a Ivonete Campos, que eu achei esplêndido a colocação dela, e vou retomá-la aqui hoje, porque um dos nossos objetivos será tentar, Ivonete, trazer essas respostas para você. Você diz para nós que a história regional local nos traz fortes memórias. Como ampliar esse contexto a partir de um objeto de estudo e aplicá-lo em sala de aula? Como começar? E como trabalhar com a interdisciplinaridade, uma vez que ela potencializa a diversidade? Esse será um dos nossos objetivos. E o outro, depois de conhecer a metodologia de ensino, né, que é a leitura da história e da cultura local das cidades brasileiras, será aplicá-la no contexto da história de formação do nome de São Bento Abade, que hoje nos honra com a sua presença. Acreditamos que esse método que estamos desenvolvendo, que esse nosso trabalho, ele possa ser uma ferramenta eficaz para reverter os tristes dados estatísticos do PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação dos Alunos, que mais de 90% dos nossos adultos ainda estão na condição de analfabetos funcionais. Então, esse é um dos nossos objetivos. Bom, um primeiro ponto que eu gostaria de fazer uma retomada, que foi muito bem trazido pela Marisaura e pela Cris, eu queria retomar a transdisciplinariedade e a BNCC. Essa nossa metodologia,
ela é uma metodologia transdisciplinar. Por quê? Porque ela circula e integra as outras disciplinas. Ela é uma metodologia que está concentrada nas áreas de ensino e linguagem. Então, nós buscamos, na competência 1, que é a competência geral da BNCC, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar com a construção de uma sociedade justa, mais democrática e mais inclusiva. Tem outras competências, dessas competências gerais da educação básica da BNCC, mas a competência 1, eu queria destacar ela. Por quê? Porque ela está muito ligada ao nosso trabalho. E é essa metodologia que nós estamos trazendo para vocês. E tem outras, né? A competência 3, a 6 e a 9. Mas essa é especial para nós. Bom, eu vou retomar alguns conceitos aqui hoje, mas são conceitos, uma retomada muito rápida, porque hoje nós vamos só, como a Ivonete, né? A Ivone nos fala que ela quer saber como que ela vai aplicar. Não, é Ivonete mesmo, Marcelo. Olha, Ivonete, é isso mesmo. Eu sou a professora Ivonete Campos, mas todos me conhecem como professora Ive. Né? Professora Ive. Eu tenho assim, uma grande história. Eu fico assim, muito lisonjeada, né, de você iniciar o seu trabalho de hoje, né, com a minha inquietude, né, com a minha indagação, até mesmo porque eu trabalho com diversidade, relações étnico-raciais, né, porque dentro da minha especialização que eu fiz África, né, e você estava falando aí de todos os convidados, embora eu esteja hoje morando em Poços de Caldas, mas eu sou carioca da Gema. Que coisa boa. Então, fique à vontade para participar conosco. A gente quer muito uma interação. Então, com certeza. Hoje, muito obrigada. Eu que agradeço a sua presença e a sua participação, trazendo para a gente um conceito, né, algumas questões muito importantes, que isso pode ser questões que vão permear muitas pessoas, né? Então, eu vou fazer uma retomada rápida desses conceitos, que vão ser importantes para a gente trabalhar o nosso texto hoje de São Bento Abade. O primeiro deles que eu quero tratar é da transversalidade. Transversalidade é um princípio que desencadeia metodologias modificadoras da prática pedagógica. Ela integra diversos conhecimentos e sai de um conceito dividido para uma forma mais ordenada. Então, buscando uma integração das palavras dentro e fora, nós vamos trabalhar a transversalidade endógena, que se origina no interior de um organismo, de um sistema, né? Ou se desenvolve pela influência de fatores externos. Só que nós aqui vamos trabalhar dentro do próprio texto. Então, a transversalidade endógena é buscar palavras dentro do próprio texto que vai remetendo uma outra. E a transversalidade endógena é quando o próprio texto ele nos leva a uma busca externa, que nós vamos caminhar para uma busca, para um conhecimento que precisa sair daquele texto e partir para uma nova busca. E essa busca, nessa transversalidade exógena, ela pode se dar tanto em textos oficiais, não oficiais, inclusive em oralidades, como nós vamos perceber no nosso texto de São Bento Abade hoje, que eu tenho certeza que vocês vão ficar encantados com a história de São Bento. E outros dois processos que eu gostaria de retomar é a reescrituração. A reescrituração é buscar no texto as palavras que estão escritas de uma forma diferente. Como determinado nome ele está reescrito naquele próprio texto. E a articulação como uma palavra estabelece relação com outras ali no texto, como que ela se articula. Para ficar mais fácil, eu trouxe uma imagem aqui, duas imagens, na verdade, né, que a gente vai entender bem esses conceitos de reescrituração e articulação. A gente acredita que são conceitos muito difíceis, mas não. Esses conceitos
Olha só, na primeira figura, eu trago o super-homem. O super-homem, ele, quando foi lançado há muito tempo, a avó, ela olhava para ele e dizia, é um pão. Depois, numa segunda versão, veio a mãe e disse, nossa, ele é um gato. E hoje, o super-homem da atualidade, a filha o descreve como filé. Então, olha que interessante, a gente tem uma reescrituração de filé, ele reescritura gato, que reescritura pão, que reescritura o homem bonito. Muito interessante, né? A gente usa muito essas reescriturações, e ela muda, ela vai mudando ao longo do tempo, né? Outro processo, que é a articulação, ela se estabelece como uma palavra se estabelece relação com a outra no texto. Então, eu trouxe a figura de uma mangueira. A mangueira, sozinha, da forma com que nós vemos aqui, ela nos remete a uma árvore frutífera. E se ela estiver acompanhada de outras palavras, ela vai ter uma outra significação. Voltando na Elza Soares, falando na Ivonete no Rio de Janeiro, professora Ive, olha, Rio de Janeiro, lá, professora, quando a gente diz né, mangueira, lá já é outra mangueira, né? Lá nos remete ao samba, nos remete ao verde e rosa. Então, é uma outra articulação de uma mesma palavra. Olha que interessante isso, né? E retomando um pouco ainda a questão da imagem do super-homem, por que eu escolhi a imagem do super-homem? Porque ela nos remete também a Nietzsche. A Nietzsche, que tem o super-homem do Nietzsche, né? Que é o que busca se superar. E aqui eu trouxe propositalmente porque eu quero levá-los a descobrir no texto quem é esse super-homem que se supera, o homem na educação que busca incansavelmente superar os desafios da leitura, trazendo para dentro da nossa metodologia, né? Então, esses princípios eu gostaria de trazer rapidamente para que a gente entendesse, porque nós vamos usá-lo muito nesse texto que nós vamos trabalhar hoje. Então, qual que será o nosso trajeto? O nosso trajeto será esses 6 pontos são os pontos que nós trabalhamos dentro da dissertação. Então, primeiro ponto, nós vamos reconhecer o texto. Esse é o primeiro ponto, professora. Como que nós partimos? Como que nós vamos iniciar o trabalho? O trabalho ele inicia reconhecendo o texto. Nós vamos fazer uma análise da materialidade textual, conforme as transcrições de fragmentos que eu trouxe do site da Prefeitura de São Bento Abade para vocês. O segundo ponto, ele será uma leitura analítica. Nós vamos retomar o texto e vamos observar essas palavras, as transversalidades, as enunciações, as reescriturações, as articulações, quem é a pessoa que fala ali, quem é aquele que está ali se coloca no lugar de fala e enuncia, quem que chega. Então, nós vamos ir descobrindo fazendo essa leitura analítica, redescobrindo essas palavras. Vamos registrar e definir as designações, esse a gente fez no trabalho, não vamos fazer hoje aqui. Depois nós registramos e definimos as apresentações nas tabelas e gráficos, como a Marisaura trouxe ontem, a Cristiane trouxe na segunda-feira, elas registraram as designações, apresentaram as tabelas dos gráficos, mas nós hoje também vamos migrar para outros textos, buscando compreender especificamente sobre as relações culturais ainda presentes no município que marca a presença de distintos povos. Esse aqui é a transversalidade. Depois, o último ponto que nós trabalhamos, que não vamos trabalhar hoje, consideramos os gráficos e as análises, nós partimos para o processo da designação das escrituras, dos nomes, seus significados e significações. Bom, aqui eu trago para vocês o texto da cultura e história local na formação do nome de São Bento Abade. Eu quero convidá-los para essa viagem incrível pela história de São Bento, e por meio dessa nossa metodologia de ensino, da leitura da história da cultura local brasileira, nós vamos descobrir o que está nesse texto.
Então, até para não ficar cansativo, assim, de vocês escutarem só a minha voz, eu gostaria de pedir para que alguém pudesse se candidatar à leitura, ou não precisa ser uma pessoa, pode ser várias pessoas. Eu gostaria de abrir para que alguém começasse a leitura do texto para nós. Oi, posso começar? Por favor, Tanit. Tá bom. A cultura e história local na formação do nome de São Bento Abade. Fernão Dias Pais, que entre os anos de 1675 e 1678 teria liderado uma expedição e permanecido por algum tempo na fazenda de Boa Vista, na região que posteriormente ficou conhecida como Deserto Dourado e Deserto Desnudo, tendo aí deixado alguns moradores. A rota usada pelo bandeirante Fernão Dias Pais, no ano de 1675, foi a mesma que a representação da coroa real portuguesa usou para pisar pela primeira vez no solo de Minas Gerais, em 1698, através do governador Arthur Sá e Menezes. Em março de 1717, Dom Pedro de Almeida, o futuro conde Assumar, veio para as Minas e na sua comitiva se encontrava Francisco Tavares de Brito, que foi encarregado pelo secretário da coroa portuguesa, o padre Alexandre de Gusmão, de relacionar todas as roças de abastecimento que encontrasse. Continuo ou eu passo a vez? O que você acha melhor? Por favor, se alguém quiser fazer a leitura, candidate-se. Posso fazer, então. Por favor, Adriana. Esta descrição, conhecida como itinerária de Francisco Tavares de Brito, tornou-se um dos documentos mais importantes, pois ela apontou núcleos de mineração, pousos e roças que deram origem às atuais cidades que hoje se apresentam no Caminho Velho da Estrada Real. Os núcleos entre Baipendi e o Rio Grande estavam se formando quando foi feita a descrição do itinerário de Francisco Tavares de Brito. Foram estes mesmos núcleos que deram origem às cidades de São Bento Abade. Lembrando, o eremita Padre Bento Ferreira Villanova, o protagonista do segundo atalho que se deu para o Caminho Velho. No itinerário descrito por Tavares de Brito, o caminho bandeirante que se dirigia para as cabeceiras do rio Ingaí apontou uma roça de nome Angaí, uma das primeiras a suprir os que ali chegavam à procura de alimentos. O nome Angaí, que significa águas do diabo ou endemoniadas, já indicava a natureza do rio, onde naquele trecho se enfurece apertado entre as serras da Bela Cruz e do Inferno, ao sul do município de Luminárias, Carta do Brasil. Luminárias, folha do IBGE de 1975, como descreve Pontes. O rio Angaí tem um curso muito desordenado e apresenta o medonho caldeirão conhecido como o nome de Cachoeira do Inferno, ao transpor a Serra das Luminárias e a estrada da Cachoeira do Funil, verdadeiro sorvedouro ao passar pela Serra do Campestre. Pontes, 1970. Opa, não passou. Vai, Lu, pode ler. Pode ler? Pode, Lu. Nas proximidades da roça Angaí, proveniente da força das águas nas ribanceiras,
desenvolveu-se uma mineração de aluvião extenso, de onde toneladas de pedregulhos e seixos rolados ali se encontram atravessando os séculos. O caminho velho seguia margeando o Ribeirão Manuel da Costa Gouveia, o Ribeirão Manuel da Costa Gouveia, denominação essa do Rio do Servo, em 1717. Nessa proximidade, o religioso Frei Antônio Pacheco obteve, em 1711, a Sesmaria, que vendeu ao português Manuel da Costa Gouveia, passando a ser conhecido como a paragem do Ribeirão. Para compreender a história da formação do município de São Bento Abade, é preciso entender as histórias das regiões circunvizinhas, pois os núcleos formados se interdependiam, sendo que a rota dos bandeirantes, descritas por Antônio, sofreu uma grande alteração se comparada ao itinerário de Francisco Tavares de Brito, que mencionou as diversas roças por onde passou o Conde de Altimar em 1717. Alguém mais? Tânia, de volta, então, por favor. A Lu também. Pode ir, Tante, depois eu continuo. 1917, que você parou? Não, lá em cima, por volta de 1735. Você passou a folhinha, né? Tá bom. Passei. Por volta de 1735, surgiu na freguesia a figura de um padre de grande vulto e que se tornou vigário encomendado de Carrancas. Tratava-se do padre português Bento Ferreira Villanova, natural da freguesia de Santa Marinha da Vila Nova, Bispado do Porto, filho do capitão Manuel Nogueira e de Margarida Ferreira, irmão do coronel José Ferreira Villanova. O padre Bento Ferreira é considerado pela historiografia como o primeiro a habitar as terras da região, sendo o construtor da primeira ermida sob a invocação de São Bento, onde administrava os sacramentos em meados do século XVIII, na sede de sua fazenda denominada Campo Formoso e Campo Belo. Foi o primeiro marco de fé da localidade. Na época de sua construção, esta área teria pertencido à paróquia de Nossa Senhora da Conceição das Carrancas. A importância do padre Bento no contexto do povoamento da área é bastante expressiva. Com provisão de altar portátil, ministrava o sacramento a pessoas de várias localidades, pois percorria grandes extensões de terra. Os padres que recebiam a provisão de altar portátil, geralmente eram padres que acompanhavam os bandeirantes em suas conquistas e os capelães, assim, oficiavam estes descobertos como parte de um determinado bispado. O altar portátil era conduzido pelo padre que viajava por lugares muito afastados, onde era difícil para o cristão ir à procura de sacramentos. Tratava-se de uma caixa que se transformava em altar, assim como todos os objetos para a missa, conduzida por um cavalo, dirigido por um pajem que ajudava nas missas, e em outro animal, o padre e sua pequena bagagem. Segundo Monsenhor Lefort, um dos maiores historiadores do sul de Minas, o padre Bento Ferreira foi um grande desbravador de terras, sendo responsável por várias descobertas de outros caminhos em busca de ouro, abrindo a campanha do Rio Verde, um caminho sem morros nem alagadiços, e mais curto que o conhecido Caminho Velho. Senhor de muitos escravos, requereu em troca dos serviços prestados em 1752 ao governador da capitania das Minas Gerais, José Antônio Gomes Freire, uma sesmaria denominada Deserto Dourado.
Desta sesmaria, posteriormente, surgiram os núcleos que deram origem às cidades de São Bento Abade, Luminárias e Carmo da Cachoeira. Você já passou, Marcelo? Já passei. Deixa eu ler um pouco. Muito antes de 1752, o padre Bento se encontrava no exercício da sua ação caritativa, pois no alto de mediação e demarcação da Maria de seu irmão, Coronel José Ferreira Vilanova, na fazenda Serra Branca, em 2/10/1751, o escrivão diz que o mesmo estava sendo feito no sítio do Deserto Dourado, junto ao rio Engaí, e moradas do reverendo padre Bento Ferreira, freguesia das Carrancas da vila de São João del Rei, comarca do Rio das Mortes, onde estava pausado o doutor Gaspar da Rocha Pereira, intendente da Fazenda Real. Quando o padre Bento Ferreira requeriu, na mesma data, em 1752, o registro de suas terras e carta de Sesmaria, ele citou que nelas havia uma passagem que liberava de graça por canoa aqueles que quisessem atravessar o rio Engaí, utilizando-se do caminho que ele fizera, a dispensas de ninguém, sozinho, e que encurtava muito a estrada do caminho velho. O padre, portanto, construiu uma vereda expressão que se dava àquele que não era ainda do conhecimento da coroa portuguesa. Tornou-se o trajeto comum dos viandantes, principalmente de Campanha a São João del Rei. Depois de passar o Rio do Peixe, perto de Três Corações, seguia-se para o oeste, passando por Branquinho, na Boa Vista, Carmo da Cachoeira, em direção à sua fazenda Campo Formoso, de onde se partia para o Ribeirão das Luminárias, alcançando direção por São João del Rei, através da Cava ou Caveira da Venda Nova, do outro lado da Serra da Fortaleza. Eu vou ler um pouco para vocês, então. O caminho a que ele se referiu, sem morros nem anexos, que antes de chegar à fazenda Serra Branca, pertenceu a seu irmão e deu origem à fazenda Pirapetinga, de João Marques Padilha, por onde passou os Pix e Von Martius. O alagadiço pelo Branquinho, Joaquim José Gomes Branquinho, proprietário da fazenda da Boa Vista, hoje Carmo da Cachoeira. O padre Bento Ferreira foi sepultado na própria igreja sede, da época. Alguns anos depois, a capela de Ermida passou a ser denominada Capela de São Bento. As primeiras notícias acerca das terras em que hoje situa o município de São Bento Abade datam de 1752, com a sesmaria denominada Deserto Dourado, concedida ao padre José Bento Ferreira de Toledo nesse mesmo ano. Teria ele sido o primeiro homem civilizado a habitar a região, e uma capela por ele construída em sua fazenda, denominada Campo Formoso e Campo Belo, como era conhecida, foi o primeiro marco de fé da localidade. Esta área teria pertencido à paróquia de Nossa Senhora da Conceição das Carrancas, àquela época. O sacerdote ali se fixou para a catequização de índios e exploração agropastoril de sesmaria que lhe foi concedida, em meados do século XVIII. Construiu a capela de São Bento, dotando-a de um patrimônio. Em 1752, é instalada a sede da Fazenda São Bento do Campo Belo, onde hoje se localiza o município de São Bento Abade. Na época da ocupação feita pelo padre Bento Ferreira, as famílias se fixaram ali, atraídas na época pela mineração do ouro e pela fertilidade das terras propícia à agricultura e pecuária, atividades que até hoje predominam na economia do município. A história conta que em 1794 foi construída a primeira casa do povoado pelo senhor Manuel Francisco Ferreira. Em seguida, instalou-se no povoado o capitão Manuel Álvares, seguido de outras famílias, aumentando consequentemente o núcleo populacional. Não se tem informações precisas sobre a data de fundação da primeira capela,
mas segundo o livro do tombo da Igreja Matriz de São Bento Abade, 1925 a 1995, esta data é aproximadamente em torno de 1700. Segundo o livro do tombo, é descrito o seguinte fato: a capela estava no meio do mato e momento esse aproveitada para cemitério, não só dentro como fora, 4 metros em roda, como se vê de vestígios de muro. Nas proximidades da capela havia uma figueira monstruosa e vestígios de casa, bem como de porta, pois ainda hoje, 1920, existe lá bojiticalenas, que proviam ser do tempo do fundador Padre Bento Ferreira, porque o desenvolvimento dessas árvores é muito lento e também de muita duração. Em 1911, tiveram necessidade de edificar um novo cemitério, ponto escolhido pelo pároco Neri, e para isso foi preciso contrair um empréstimo ao senhor Adelino José Ferreira, que era pago pelo rendimento, e depois o resto por uma campra perpétua, ou compra perpétua. Estiveram vários procuradores do patrimônio, como Aurélio Nadur, que prestava contas ao reverendíssimo cônego César, vigário de Três Corações, e encarregou desta paróquia. E assim sumiram com um livro ou assentos de receita e despesas. Após Aurélio Nadur, o próximo procurador foi o coronel Domingos Ribeiro de Rezende, e este tinha lá um encarregado, José Virgílio, que tinha recebido como aforamento as posses, as rendas de pastos e receita do cemitério. Com relação à divisão territorial de Minas Gerais e à formação da freguesia de São Bento Abade, esta ocorreu durante o período colonial, primeiro em terras de Ouro Preto, capital da província, de onde se desmembrou São João del Rei em 1713. Durante o século XIX, novas e sucessivas divisões faziam aumentar o número de cidades e, ao mesmo tempo, diminuir as áreas desmembradas dos municípios mais antigos. O Império lançava, então, as bases de sua administração, aumentando a divisão territorial com vistas a um melhor controle da área. Lavras foi o município criado em 1831, com seu território desmembrado de São João del Rei. De Lavras, em 1841, desmembrou-se Três Pontas e daí Varginha, em 1881. As próximas divisões aconteciam sob os auspícios da República. Carmo da Cachoeira, desmembrado do território de Varginha, em 1938, e, finalmente, nossa área-alvo, São Bento Abade, transformado em distrito de Carmo da Cachoeira na época de sua emancipação. O povoado foi elevado a distrito pelo advento da Decreto-Lei 148 de dezembro de 1938, com denominação de São Bento, pertencendo a Carmo da Cachoeira. Em 31 de dezembro de 1945, teve seu nome mudado para Eremita, e, finalmente, por intermédio da Lei 2.764, de 30 de dezembro de 1962, foi criado o município com denominação de São Bento Abade, e seu território foi desmembrado de Carmo da Cachoeira. A origem toponímica do município se deve à devoção do seu povoado ao eremita São Bento, a quem o padre José Bento chegou a dedicar uma capela construída na fazenda Campo Belo. Mais tarde, o povoado de São Bento, conservando esse nome, quando passou a distrito. Entretanto, foi emancipado com a denominação de São Bento Abade, a fim de distingui-lo daqueles municípios cujos nomes eram semelhantes. Segundo a tradição oral de São Bento Abade, no final do século XVIII e início do século XIX, teria ocorrido na região a saga do lendário Januário Garcia Leal, herói, vingador e principal protagonista da história. Januário Garcia Leal, o lendário Sete Orelhas, nasceu em Jacuí, sul de Minas Gerais, por volta de 1761 e faleceu em Lavatudo, Lages, no estado de Santa Catarina, no ano de 1808. Apesar de ter vivido sempre na região sudeste do país, especificamente em Minas Gerais. Era filho de Pedro Garcia Leal, açoriano, filho de João Garcia Pinheiro, filho de João Garcia Pinheiro e Maria Leal, e de Josefa Cordeiro Borba, nascida na freguesia de Cotia, São Paulo, filha de Inácio Diniz Caldeira e Escolástica Cordeiro Borba. Januário provinha de uma importante família e estava rodeado de familiares também não menos importantes aos olhos da administração colonial portuguesa. Foi casado com Dona Mariana Lourença de Oliveira, filha de João Lourenço de Oliveira, natural de São João del Rei,
e de Rita Rosa de Jesus, da freguesia de Nossa Senhora da Piedade da Borda do Campo, com quem teve descendência. Em 21 de janeiro de 1802, Januário recebeu carta patente assinada pelo capitão-general da Capitania de Minas Gerais, Bernardo José de Lorena, nomeando-o como capitão de ordenanças do distrito de São José e Nossa Senhora das Dores. Até esta época, Januário era um pacato fazendeiro que vivia na propriedade denominada Ventania, situada no sul de Minas Gerais, juntamente com sua família e escravos. Tinha uma vida comum a de todos do seu tempo, até que um acontecimento trágico mudara definitivamente os rumos de seu destino. A morte covarde de seu irmão, João Garcia Leal, que foi surpreendido na localidade de São Bento, Abade, por 7 homens e atado nu em uma árvore, onde foi assassinado a sangue frio, tendo os homicidas retirado lentamente toda a pele de seu corpo. Na época, a burocracia da justiça colonial mostrou-se absolutamente indiferente ao episódio, deixando impunes os 7 irmãos que haviam perpetrado a revoltante barbárie. Ante o indiferentismo dos ineficientes órgãos de repressão à criminalidade, Januário associou-se a seu irmão caçula Salvador Garcia Leal e ao tio Mateus Luiz Garcia, e os 3 capitães de milícia assumiram pessoalmente a tarefa de localizar e sentenciar os autores do horrendo crime, dando início a uma perseguição atroz, relembrando obscuros tempos da história da humanidade, quando a justiça ainda era feita pelas próprias mãos. A lei escolhida por Januário, chefe do bando de justiceiros privados, foi a de talião, morte aos matadores, com o requinte estarrecedor de se decepar uma orelha de cada criminoso, juntando-as em um macabro cordão que era publicamente exibido como troféu pelos implacáveis vingadores. Somente depois de decepada a última orelha dos criminosos é que Januário deu-se por satisfeito. Segundo a tradição oral de São Bento Abade, Januário Garcia Leal, o alcunhado 7 Orelhas, teria sido considerado um dos mais terríveis facínoras de Minas Gerais, sendo sua história comparada à do lendário cangaceiro Lampião. É importante frisar que o rei do cangaço atuou no Nordeste brasileiro em uma época e um contexto completamente diferentes da realidade mineira. No entanto, Januário e seu bando sacudiram a capitania de Minas Gerais, se sobrepondo às autoridades policiais e judiciárias, conquistando fama e respeito com seus impressionantes feitos, o que de fato o consolidou como um herói, um triunfo importante para a construção de seu próprio mito. No século XIX, várias famílias passaram a povoar a região do Tiracouro, atraídas pela mineração do ouro e pela fertilidade das terras propícia à agricultura e pecuária, ficando a região, no entanto, no entorno da fazenda São Bento do Campo Formoso, pouco povoada, uma vez que seus proprietários temiam o povoamento do local. Segundo Frei José da Santíssima Trindade, que visitou o local entre os anos de 1821 e 1825, este fato contraria a regra geral de desenvolvimento das povoações mineiras, que tinha como principal característica a igreja como elemento aglutinador. Em 1831, o município de Lavras foi criado, sendo seu território desmembrado de São João del Rei. De Lavras, em 1841, desmembrados-se Três Pontas e daí Varginha, em 1881. As próximas divisões aconteceriam sob auspícios da República, Carmo da Cachoeira, desmembrado do território de Varginha, em 1938, e, finalmente, São Bento Abade, transformado em distrito de Carmo da Cachoeira pelo Decreto 148 de 1938, com a denominação de São Bento. Em dezembro de 1945, teve seu nome mudado para Ermita e, finalmente, por intermédio da Lei 2764, de 30 de dezembro de 62, criou-se um município com a denominação de São Bento Abade e seu território foram desmembrados de Carmo da Cachoeira. Foi, né? O texto é retirado do site da Prefeitura de São Bento Abade, o acesso foi de 28 de 10 de 2020, e quem escreveu a história de São Bento foi Maria das Graças Menezes Mourão. Linda história, né? Muito interessante, muito interessante. Marcelo, oi. Com licença. Fique à vontade, Jô. Só para evidenciar a pergunta do... Eu não sei se é do Mike, ou se Mike é... Quem é Mike, por favor? Ele está... quando você pergunta se é a mesma coisa que interdisciplinaridade, você está se referindo
ao conceito de transversalidade? É isso, Mike? Nós vamos, só para retomar a orientação aqui, nós vamos fazer da seguinte forma, Marcelo, hoje ele vai fazer de uma forma bem interativa, né? Então, claro que vocês podem ir colocando as perguntas e eu vou chamando a atenção aqui. Não preciso colocar no finalzinho, como nós combinamos no outro dia. Isso. Você quer falar um pouquinho sobre a transversalidade? Querem que eu retome a transversalidade? Porque se a questão for em relação à transversalidade, é importante chamar a atenção que a transversalidade, ela implica ou não interdisciplinaridade. A princípio, a metodologia, ela é interdisciplinar. Ela não é algo, isso foi bem colocado pela Cristiane na primeira noite, ela não é algo que prevê um trabalho exclusivo com a língua portuguesa. É um trabalho que norteia todas as áreas do conhecimento, porque tendo a sua área, né, a sua área de origem, a linguagem, e sendo a linguagem uma essência humana, ela permeia todas as áreas do conhecimento. Então, ela pode estar na matemática, na química, na física, na geografia, na história. Agora, o princípio de transversalidade, né, não necessariamente pode implicar interdisciplinaridade, mas sendo parte de uma metodologia que tem como princípio a interdisciplinaridade, logo você já tem essa relação, sim, como vamos dizer assim, como pretexto, né, que antecede ao processo da transversalidade. Gostaria, inclusive, de também evidenciar, Marcela, a presença do professor Jesus, nosso professor do mestrado, que aqui está conosco, e da professora Renata Mantovani, de quem nós roubamos a transversalidade endógena o conceito de transversalidade, né? Nós nomeamos agora transversalidade endógena e exógena, inspirados em todas as discussões que nós temos tido com a professora Renata, né, dentro da academia. Então, essa é uma contribuição muito significativa da professora Renata para a gente, essa nomeação agora da transversalidade endógena e exógena. Exatamente. Então, transversalidade endógena, só retomando rapidamente, ela acontece dentro do próprio texto, né? E a transversalidade exógena é quando as palavras nos remetem, nos levam a caminhar para outros textos para buscar desvendar o que aquele dizer está determinado ali, o que aquela enunciação ela quer nos dizer. Nós vamos ver muito bem, vamos ver isso quando nós retomarmos os textos. Mais alguma coisa, professora Jussiane? Alguém quer colocar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Eu gostaria de fazer uma comparação com todo o trabalho que nós fizemos ontem, em relação a campestre, que a gente inicia no site da prefeitura com a não história, né, que foi a apresentação da Marisaura, né, de onde nós partimos para construir um sentido, né, daquele povo a partir do que anunciava o hino, o trabalho coletivo maravilhoso que foi realizado aqui ontem. Hoje nós já temos uma história gigante, riquíssima de detalhes, e então nós temos a situação inversa. Então nós temos um trabalho, ontem nós primamos pelo trabalho, pela transversalidade exógena, hoje nós primamos, sobretudo, pela transversalidade endógena, porque é uma riqueza de informação tão grande que nós vamos ter que realmente ter muito cuidado ao analisar as palavras que estão aí desencadeando nesse processo de articulação que você explicou tão bem, né, como que as palavras se articulam no texto, produzindo sentido ali, como que elas são retomadas, como é que elas são reescrituradas. Então, assim, é um processo de análise de muito cuidado para que a gente possa conseguir fazer essa leitura mesmo como devemos fazer. Então, vamos lá.
Então, o texto, como a professora nos disse, ele é um texto muito rico, a história de São Bento, ela me encantou por essa riqueza, né? E olha, historicamente, analisando a nomeação de São Bento Abade, marca a presença dominante da fé católica em finais do século XVII e XVIII, mas existe uma definição constante e permanente do evento, da tragédia ocorrida entre os tradicionais famílias sul-mineiras, Garcia e Silvério. Depois a Jaque vai abrir para nos contar mais sobre isso. E é muito interessante porque a linguagem... Por que a linguagem, né, ela é importante? Porque a linguagem ela fala de algo, né? Ela traz diversas respostas para a gente que parecem evidentes, né? São respostas que são evidentes e outras que são científicas. Então, a linguagem, ela organiza esse pensamento nosso, esse conhecimento, ela vai constituindo, como a gente pôde ver no texto, a identidade do povo e vai nos permitindo fazer sentido, que é a semântica, né? O sentido, ele não nasce no indivíduo, ele não é particular ou privado, como a gente vai percebendo aí no texto, mas o sentido ele vai sendo compartilhado, porque ele é coletivo. Nós não compartilhamos os mesmos sentidos, nós interpretamos o mundo, não interpretamos o mundo da mesma maneira. Assim, a semântica, ela busca responder como a linguagem nos permite fazer esses sentidos, como que ela vai significar. Então, para a gente iniciar, eu gostaria que vocês respondessem para a gente essa enquete que eu vou colocar aqui para vocês nesse endereço. Olha. Aqui, ó, as datas 1675 e 1678, né, que inicia no texto, é uma época que remete ao quê? O que ela traz para vocês ali? O que vocês acham que está colocado ali naquelas datas? Quando o bandeirante chega ali em São Bento, o que ela traz para vocês lá? Por favor, olha, vocês podem usar esse código, eu vou copiar o link e vou colocar ali também, para que vocês possam votar, entrar no site e fazer a exposição para a gente aí. Vamos ver o que vocês colocam aí para nós, por favor. O que essas datas trazem para vocês? O que essa data significa? Eu vou deixar até aqui, ó. Esse endereço também é mais fácil para vocês responderem, ó. Olha aqui, o 1675, 1678, o que ele traz para vocês? Vocês estão conseguindo fazer acesso à plataforma, pessoal? Dominação, olha aí, aparecendo. Só dominação, gente. Uma pessoa só votou, olha. Preciso que vocês entrem aí, acessem, olha, colonização. Olha as palavras aparecendo. Povoamento, expansão territorialista. Muito bem, exploração. Gente, nós somos em 67 pessoas. Só 4 votaram? 5? Eu estou ficando com ciúmes, porque ontem teve uma interação muito grande com a Marisaura. Marisaura, cadê você aí? Vou ter que te chamar para me ajudar, Marisaura. Estou entrando aqui. Estou aqui. Jô. Oi, Jaque. Estou entrando, peraí. Olha lá, exploração, colonização, as pessoas estão achando que é mais a colonização, olha.
colonização ela está maior porque é o que mais tem, as pessoas estão achando. Ocupação, dominação, já apareceram umas palavras novas aí. Isso mesmo, Carol. Nesse segundo link aí está mais fácil, vai direto na resposta, na pergunta. Expansão territorialista, mineração, povoamento do sertão. Olha que interessante, hein? A Flaviana não está conseguindo escrever lá, Flaviana? Pode falar aqui, Flaviana. Coloca aqui no chat para a gente. O que você acha? Oi, Fernanda, pode falar. Aqui, a Flaviana fala que foi um ano de fundação, povoamento Brasil colonial, identidade. Olha que interessante. Olha isso, Jô, identidade. Quem não conseguir votar lá, quiser votar aqui no chat, colocar aqui no chat da sala, pode colocar, que eu estou vendo também. Muito interessante. Entrada das bandeiras pelo interior. Bom, pessoal, olha, muito boa a participação de vocês, muito bom. Várias palavras aí, peste negra, dominação, povoamento do sertão. Eu vou retomar aqui, vou voltar um texto, porque agora a gente vai trazer isso daqui para cá, para o texto, olha. Então, agora sim, nós vamos abrir e vamos começar a pensar aqui, olha. Fernão Dias Pais Leme, que entre os anos de 1675 e 78, teria liderado uma expedição e permanecido por algum tempo na fazenda de Boa Vista, na região que posteriormente ficou conhecido como Deserto Dourado, deixado alguns moradores. O que chama a atenção de vocês aqui? Vamos lá, o que esse texto está nos dizendo? Então, pessoal, vamos colocar fundação, que a Flaviana falou. Vai grifando como a gente fez ontem, como você fez ontem, Marcelo. Então, mas que palavras que eu grifo aqui? Vamos lá, eu quero saber o que eu vou grifar aqui. Quais palavras chamam a atenção de vocês? Expedição. Cadê a expedição? Olha, expedição, muito interessante. Do Bandeirantes. Do Bandeirantes. Cadê o Bandeirantes? O Bandeirantes é o Fernão Dias, né? Paz. Deserto Dourado. E deserto dourado. Olha o dourado aparecendo. O que será que... Fazenda de Boa Vista. Fazenda de Boa Vista. Olha que interessante, gente. O Fernão Dias, ele chega aqui na nossa região, mas o que ele vem fazer aqui? Coroa. Cadê a coroa? Está aqui embaixo, né? A coroa real portuguesa, né? Ele vem buscar riqueza. Tá no celular. Né? Ele vem buscar riqueza. Vem buscar riqueza. Ele vem buscar riqueza. Que riqueza é essa? Que está descrita aonde aqui? A gente faz uma articulação de igual palavra. Esse deserto dourado é o ouro? É o ouro. O deserto dourado, o que vocês acham, pessoal? É o ouro? Sim. Deserto ensolarado também, esse sentido de dourado aí vem no sentido de sol presente. Também. Também.
nas narrativas na pesquisa que a gente colheu, eu fui pela terra, olha, deserto dourado, na riqueza da terra. A gente pode fazer uma analogia, pensando nesse deserto dourado, na mineração do ouro, que o Fernão... Mas não... olha as minas ali embaixo, Marcelo. Oi? Minas. As minas, né? Que tem conexão. Minas, você fala só de Minas Gerais? De Minas, será? De ouro? Que tem conexão com o deserto dourado. Com as minas de ouro que eles vêm buscar. E esse deserto dourado, ele... Eu acho rota também. A rota. A rota. Era uma rota que passava, que ia para onde, né? Jesuítas, olha. Então, você está vendo que como as questões, as riquezas da terra, as minas, né? O solo de... Oi, Jaque. Esse deserto dourado, posteriormente, deserto desnudo, pode passar uma ideia que ele tinha o mineral e mais tarde ele não tem mais, desnudo, deixou de ter. Exatamente. O deserto dourado pode ser do ouro que existia ali e que os bandeirantes vieram buscar, né? E depois ele tira esse ouro e um deserto desnudo. Né? Tirou tudo deles, que eles ficaram até tirou tudo. Sem roupa, entre aspas, né? Isso nós podemos fazer uma articulação com o que a Flaviana disse, do solo de Minas Gerais, não é, Flaviana? Olha, o solo de Minas era um solo de um deserto dourado e também passa agora para um deserto desnudo. Esse deserto dourado, quando nós fizemos a pesquisa lá na cidade, eu descobri que o deserto dourado, ele remetia a uma vegetação dourada que cobria toda a região. Mas também nos remete ao ouro, né? Então, ele remete tanto a essa vegetação que cobria, e depois a vegetação não tem mais um solo rico em ouro, olha, que depois de esgotadas as jazidas, fica desnudo. E o desnudo também, olha só para vocês verem, aqui, olha, essa questão aqui, ó, o Fernão Dias, ele veio e deixou aqui alguns moradores, olha. Quando ele deixa o morador, o que isso remete para vocês? Remete que o deserto, ele já não é mais um deserto dourado, porque talvez não tinha mais ouro, é um deserto desnudo. O desnudo vai dando lugar a uma ocupação, a esse solo que vai constituindo a cidade ali. Então, aí passa a ser uma rota, a rota usada pelo Bandeirantes, Bandeirantes Fernandes. Foi a mesma que a coroa portuguesa, ela usou para pisar pela primeira vez no solo de Minas Gerais. Gente, olha isso daqui. O que isso pode representar para vocês? A coroa portuguesa pela primeira vez no solo de Minas Gerais, em 1968. O que isso traz para a gente? Quando a coroa portuguesa vem aqui, em Minas Gerais, ela encontra quem? Que povo aqui? A Josiara levantou a mão. Ó. Eu quero voltar lá. Eu acho que a questão levantada por vocês aí, deserto dourado, deserto desnudo, foi muito importante, porque, veja bem, pensando no processo, né, a gente está trabalhando a transversalidade endógena, certo? Sim. Então, pensando no processo de articulação, olha que interessante, como é que a gente vai construindo sentido, a gente vai criando sentido. Então, a primeira vez eu fiquei aqui com vontade de ler o texto, mas eu não li, e assim, a gente vê naquele texto, né, aquela quantidade de informação que foi chegando, e quando a gente começa a se deparar com as palavras e como elas estão articulando, né, e como elas vão constituindo sentido. Então, observe que vocês colocaram lá na pesquisa, povoamento do sertão, colonização. Tem como voltar, Marcelo, na pesquisa?
Tem. Olha que incrível, exploração, expansão territorialista, eu não estou conseguindo chegar direito aqui, ocupação, dominação pela fé, exploração, século de desbravar, perfeito. Mas olha aí para vocês a palavra que chamou mais atenção, que teve mais votos, colonização e povoamento. E olha que interessante como é que o sentido está se constituindo aí. Pode voltar no texto, por favor, Marcelo. Então, olha que questão importante vocês levantam. Deserto está articulando com dourado, com desnudo e com moradores. E observe que coisa mais interessante. O deserto, inicialmente, ele é dourado. Então, de acordo com as narrativas orais, levantamento que o Marcelo faz numa transversalidade exógena, ou seja, ele busca nas narrativas da cidade, existe uma possibilidade desse campo, né, desse capim que cobria esse lugar, ser dourado. Mas esse dourado já remete a uma busca, né, dessa migração para o sertão, para esse povoamento do sertão, que é do mineral precioso, o ouro. Então, essa analogia não é à toa. Por que ela surge nesse momento, em 1675 e 1678, ela surge com esse nome, de capim dourado. Então, será que hoje nós teríamos esse nome de capim dourado? Hoje, se nós chegássemos hoje numa região e encontrássemos o mesmo capim e fôssemos nomeá-lo pela primeira vez, ele seria capim dourado? Então, muito interessante. Em seguida, a região é chamada de deserto desnudo. Então, desnudo, como vocês colocaram muito bem, é algo que já não existe mais. Então, foi desbravado, foi tirado, limpou-se aquela região. Então, um deserto que era dourado passa a ser desnudo. Mas, ao mesmo tempo que ele é desnudo, olha o deslocamento de sentido de desnudo, né? Nós estávamos discutindo, Marcelo, o que você trouxe para desnudo? O desnudo nós podemos trazer também, lá no final da história... Não, o sentido de desnudo aqui. Desnudo... Não, deixa o segredo lá. Desnudo é desnudo? É o nu, é o sem, né? Que está desprovido. Exatamente. Então, olha o deslocamento de sentido. Ele é nu, mas, ao mesmo tempo, ele é repleto, porque ele está, já há a presença do início da urbanização, já há o princípio da urbanização, porque tem alguns moradores. Então, esse deserto nu, que é a princípio da ideia de ser limpo, não ter ninguém, vazio, ele, na verdade, ele está repleto de moradores. Então, existe um deslocamento de sentido de desnudo que nos remete, né, àquela questão muito bem colocada por vocês de povoamento do sertão. Então, aqui, 1675, 1678, já marca um princípio de povoamento dessa região de São Bento Abade. Então, aqui nós temos essas expressões que vão marcando isso para a gente. Outra coisa muito importante que nós estamos colocando, né, desde o princípio, que a nossa busca no texto é por entender que povos estão aí e que culturas eles instituem. Então, em 1675, que é a próxima questão que o Marcelo vai colocar para vocês, né, essas palavras, elas nos trazem que povos o texto enuncia. Então, porque vocês Marcelo, são muito inteligentes, então, e aí a gente vai fazendo essa conexão, né, e o cérebro da gente vai puxando algumas coisas aí, vocês foram falando, veio vindo assim, cantarolando uma música aqui da Paula Fernandes, eu vou colocar só um trecho para vocês escutarem, ó. Sou das minas de ouro, das montanhas gerais, eu sou filha dos montes, das estradas reais, meu caminho primeiro é brotar dessa fonte, sou o seio de Minas, desse estado um diamante. Olha que coisa mais linda, desse estado um diamante. Oh, riqueza que nós temos aqui.
trazendo esse deserto dourado que nós tínhamos, que nós temos, e que passa a ser um deserto desnudo agora, que passa a uma ocupação. Mas aí eu chamo a atenção de vocês para que povos vocês identificam ali. Que povos, quando Fernão Dias aparece, quem que é o Fernão Dias? Que cultura que ele está trazendo para a gente? Não é? Que cultura traz Fernão Dias? A Jaqueline levantou a mão. Jaqueline, por favor. Vou fazer uma parte aqui. No caso das bandeiras do Fernão Dias, elas eram tanto de aprisionamento como de busca de metais preciosos. Então, como ele tinha essa opção também do aprisionamento para a escravidão, certeza que ele estava vindo em busca dos cataguases. Os cataguases, né? Eu vou pedir permissão para vocês, porque eu tenho outras questões que eu queria colocar aqui, mas eu vou passar para cá, olha. Sabe como que nós vamos identificar os cataguases? Olha aqui, olha. O que essa palavra remete para vocês? Olha, rio Ingaí, Angaí e rio Angaí. O que vocês acham que remete a esse rio Angaí? Quem que deu nome a esse povo? Quando o Bandeirantes chegou aqui, quem estava aqui? Os índios? A comunidade indígena. Olha lá, os indígenas. Então, quando o Bandeirantes chega, o Bandeirantes ele traz a cultura dele, que é a cultura portuguesa. Chega aqui e encontra os índios. Aí ele quer instituir um poder, ele quer instituir uma identidade que ele traz com ele, né? E a Jaque disse muito bem, os cataguases que estavam aqui. Nesse momento da pesquisa, a gente sai um pouco da transversalidade exógena para buscar o significado de Angaí, que aqui eu até trago para vocês. Angaí do masculino, do tupi, é engá pequeno. No Ceará é uma árvore frutífera de fruto muito doce. Então, aqui há uma disputa. Vou voltar aqui no slide anterior para mostrar outra questão para a gente que nos chama a atenção, é a questão das disputas de poder, né? Vocês veem que o Fernão Dias chega para disputar a área, em busca desse deserto dourado, deixa alguns moradores para fazer, né, o povoamento da região, começa a surgir. A coroa portuguesa está aqui, vem para Minas Gerais para trazer o poder, para marcar o território. Aqui em Minas Gerais, quem que tem? Tem os mineiros, que estão aqui já em 1698. Então, ela vem trazendo o poder. Então, a gente vai fazendo essa conexão também dos poderes que estão instituídos ali. Quem que é o poder que é instituído, né? Depois, em 1717, também, Dom Pedro de Almeida, futuro conde de Assumar, veio para as Minas e sua comitiva se encontrava Francisco Tavares de Brito, que foi encarregado pelo secretário da coroa portuguesa, olha. Secretário da coroa, Padre Alexandre, de relacionar todas as roças de abastecimento que encontrasse. Vocês veem aqui as relações de poder, vocês conseguem ver isso? Conseguem sentir como que vai se instituindo o poder, que cultura que vai dominando, que cultura que vai se apagando, que cultura vai ficando, né, em segundo plano. Vou passar para o segundo slide. Marcelo, e uma coisa que chama atenção ali, quando fala, né, deixando alguns moradores, isso me chamou muita atenção, porque, assim, dá a entender que não havia moradores, né? Que os índios eram seres como se fossem seres da natureza, que eles não existissem ali, né? A gente vai percebendo mesmo essa cultura dominante que vai chegando. Excepcional, muito bem colocado. É interessante também chamar a atenção para um outro conceito da teoria, que é o político. Quem tem direito a fala, o político na linguagem é quem tem direito a falar, a quem tem a voz, quem domina. Então, muito bem colocado, né?
alguns moradores. Então, a ideia de que chegam com os portugueses, chega a civilização e que a história começa ali. Então, quem estava antes é quem? Ninguém. Não tem direito de dizer, não tem direito de falar. Então, é apagado da história. Né? Muito bem colocado. Alguns moradores, né, nesse deserto desnudo, se ele é desnudo, ele não tem ninguém. Se ele não tem ninguém, não tem os índios. Excelente, muito bom. Ele vem com esse... Marcar a presença do professor Antônio também, nosso coordenador do mestrado, presente aqui, contribuindo, vou pegar as contribuições aqui. A professora Renata falou do genocídio dos indígenas, né? Realmente, aí a gente vê essa questão do poder sendo instituído, né? O branco chegando para instituir o poder, trazendo a língua, né? Impondo uma língua, impondo uma cultura, né? Uma cultura opressiva, como a Fernanda colocou. E o professor Antônio, ele relacionar as roças parece apropriação. Relacionar as roças parece apropriação. Olha que interessante. Realmente, é uma apropriação. E quem que apropria dessas roças, né? Quem que eles tiram dali e apropriam e fazem dessas roças, né, que vão se relacionando, as roças de abastecimento que vão se relacionando, e por ali passam várias pessoas, né? Então, é muito interessante. É assim, a gente volta na pergunta lá vou pegar o nome da Ive, né? A Ive Campos, a professora Ive, que perguntava como trabalhar como ampliar esse conceito a partir de um objeto de estudo. Aqui a gente demonstra esse ampliar de estudo, né? Esse ampliar de olhar. A semântica, ela traz isso para a gente, que a gente precisa buscar esse olhar, não olhar um texto com as palavras referencialmente, mas buscando perceber o que elas nos remetem, o que essas roças de abastecimento nos remetem, né? Quem que estão ali, quais os poderes estão sendo instituídos, que povo está chegando e oprimindo o outro, né? Quais são as conexões que vão se formando. Vou passar para o próximo slide para a gente tentar descobrir mais algumas coisas aqui. Olha o nome Angaí, definindo e marcando o indígena. E as roças, olha, o Angaí está no rio, está no nome da roça. Olha que interessante. Roça também do Angaí. E aqui ele tem um significado diferente do que está no dicionário do Tupi, porque aqui ele fala que significa águas do diabo ou endemoniadas, que já indicava a natureza do rio, onde naquele trecho se enfurece, apertando entre a serra da Bela Cruz e do Inferno, no sul do município de Luminárias. Aqui a gente percebe também, olha, que vai se formando uma descrição do itinerário, um itinerário, que aqui era a passagem. Na pesquisa a gente percebe que tem passagem, o padre Bento Ferreira, que foi o primeiro habitante, né, trazendo a cultura também, uma cultura portuguesa, trazendo uma cultura, a religiosidade católica, né? Então, aí já marca uma presença de outro aspecto, porque a gente tem a presença do Bandeirantes, e agora a gente traz também a presença vou passar, como a gente já está em 8h23, assim, o texto ele é muito rico, ele é muito eu gostaria de ficar aqui com vocês a tarde inteira, a noite inteira, para a gente tentar descobrir mais coisas aqui da história, mas infelizmente nosso tempo não vai nos permitir. Professor Jussiário, gostaria de que a gente destacasse alguma coisa? Eu estou recebendo umas mensagens secretas aqui me dizendo que o deserto ainda não se esgotou. Não se esgotou? O povo amou o deserto, diz que lá no deserto tem muita coisa ainda para tirar de lá.
O que acham que pode sair mais desse deserto dourado? A gente está analisando a relação, né, que se estabelece com o deserto, mas tem gente dizendo aqui que a gente precisa pensar o deserto. Olha, então, possa ser um sentido figurado aí. Olha uma outra ligação aí, olha. A Flaviana disse que viu que Ingaí é uma árvore silvestre de madeira amarela. Olha que interessante, ó, Flaviana. Trazendo o dourado com o amarelo. O professor Antônio, a figura importante do religioso como secretário da coroa. Posso fazer uma parte? Claro. Então, fazer uma retomada desses cataguases aí, que não eram considerados cidadãos, não tinham registro, né? Sim. E fazia parte da paisagem, como foi comentado muito bem aí, né? Ele era parte desse todo. Mas quando a mulher branca, europeia, ela não consegue vir para o sertão e resistir a tanta coisa que tinha que enfrentar junto com esses homens, começa o relacionamento desse homem branco, do europeu, o bandeirante, que é descendente deste, com essas indígenas, né? As bugres eram chamadas assim. E aí, nessa hora, ela tem uma identidade, porque ela vai ser a esposa desse homem. E acontece em Três Corações, uma das famílias mais tradicionais dos Fonseca, eles são descendentes de uma indígena encontrada numa estrada no caminho para Paraty, né, que ela é trazida para Três Corações e dá origem a essa fazenda Fonseca, tá? Então, essa recolocação dessa mulher indígena aí nesse contexto. Nossa, que show! Gente, incrível. Eu não tem mais, tem umas vozes soprando aqui. Tem umas vozes soprando aqui para mim. Olha só o que eu estou escutando. Está falando aqui no meu ouvido, aqui, ó. Está chegando aqui, ó. Tem um espírito aqui me contando. Está dizendo assim para mim que o deserto, ele tem um sentido figurado, ele está aí sendo colocado metaforicamente. E que aí, no caso, a gente está pensando nessa articulação de deserto com desnudo e deserto com dourado. Então, a gente está pensando na articulação, deserto, sim, dourado e desnudo. Mas que a gente precisa pensar no deserto como uma reescritura de vazio de riqueza. Vazio de riqueza. De vazio, né? E da riqueza que se encontrava nesse vazio. Então, um campo aberto e a riqueza que ali estava. Vocês podem estar achando que eu estou falando isso, mas não sou eu, não. Eu posso até provar que está chegando aqui para mim. Está chegando aqui para mim aqui a mensagem. É um espírito que está soprando aqui, não sou eu mesmo, não. Marcelo, a gente nem tinha parado para pensar. Não tinha. Em deserto como uma reescritura de riqueza que está sendo tão bem colocada aqui por alguns e falando, olha, pensa nesse deserto como essa possibilidade do tesouro que está aí nesse solo, nessa riqueza, essa riqueza que pode advir do minério, que pode advir da vegetação, né, de uma vegetação específica que até, acho que foi a Flaviane que colocou aí do Ingaí, que é a árvore. Então, dizendo para a gente que aqui tem coisas importantíssimas. E pode ser também, né? Eu havia entendido isso. Oi, Jaqueline. Deserto, mas não o deserto de grandeza, essas coisas. Um deserto como uma terra, onde eles vieram para achar riquezas, não achando, cansaram de expedição e decidiram residir, estar lá naquele lugar. Aí, deixando o deserto de ser dourado, passando a ser desnudo para constituir a cidade. Isso, para constituir, para ali eles conseguirem né, se locomover, vamos supor, como que eu quero dizer? Deixando de ser o dourado, mas ser uma terra fértil, uma terra normal, para que ali eles possam habitar. Perfeito. E aí, olha a Flaviana fazendo complementando esse pensamento, dizendo que este deserto também pode significar inabitado. Deserto de pessoas, dourado por ser formado
por árvores douradas ou ouro. Nossa, Olha que espetáculo. que espetáculo. Meu Deus. A Ivonete disse... Aqui, ó, eles estão dando um show de articulação e reescrituração com Então. deserto dourado, deserto desnudo e com a palavra deserto como sendo reescriturada, sobretudo no sentido anafórico, sendo retomada, né, no sentido metafórico, que quer dizer, ele está sendo retomado, está sendo reescritura de outras coisas. Nossa, muito bom. Adriana, né, que levantou a mão, eu vi rapidinho aqui. Isso, levantei sim. Eu queria fazer uma pequena indagação aí, que eu dei uma pesquisadinha aqui sobre o deserto dourado e o deserto desnudo. E aqui, pelo que eu entendi, que o deserto dourado era algumas florestas que eram virgens e estendiam-se também a vastas campinas. E a denominação de deserto desnudo é porque as pessoas que foram habitar aquele lugar, os bandeirantes, eles estavam atrás também de caça e pesca, e ali era um local que era pobre disso. Tanto que isso é verdade, que eu vi aqui, que não se encontravam sinais que tivesse existido alguma tribo de índios por ali. Então, eles procuraram deixar esse local e foram para outras áreas que pudessem encontrar formas de se alimentar, né? No caso da pesca, lugar com mais água, com mais rio. Então, eu acredito que o deserto desnudo também seja uma forma de não ter alimento, né, nessa localização, né, nessa fazenda que eles foram, que era Boa Vista. Muito bom, Adriana. A Ivonete também coloca para a gente que o deserto dourado, as riquezas minerais, há o tesouro, e esse tesouro, ao mesmo tempo, precisa estar velado. Ivonete, por favor, dê sua contribuição para a gente. Abra seu microfone e sua câmera, Ivonete, queremos ouvi-la. Sim, eu estou assim adorando, boa noite a todos, né? Eu estou assim adorando e buscando, né? Por quê? Né? O sentido do deserto, né? O sentido, peraí que a câmera está com relação ao meu filho. O sentido do... meu filho está do outro lado estudando. O sentido do deserto, né? Porque o deserto é aquela infinitude, mas, ao mesmo tempo, aquela finitude, né? Esse deserto dourado, há muito que explorar, há riquezas veladas, há muito que se revelar, né? O deserto, ele traz miragens, ele traz, às vezes, assim, dentro da questão física, ele traz, assim, dúvida, confusão. Então, esse deserto dourado, eu me vi, assim, explorando esse deserto. As riquezas veladas precisam ser redescobertas, revisitadas. Muito obrigado, Ivonete, é perfeito. A professora Renata levantou a mão e eu gostaria de passar a palavra para ela. Por favor, professora Renata. Obrigada, Marcela, obrigada, Jô. Primeiramente, parabéns, eu estou aqui maravilhada com as análises e super encantada sobre essa ótica. E, na realidade, até mandei umas mensagens ocultas para a Jô. É o espírito que estava soprando aqui. E não tem como, aí, falando dessa metodologia aí, dessa transversalidade, inclusive endógena, a gente analisar cada palavra dessa grifada. Então, se a gente pensa, né, Fernão Dias, o que ele significou, ele ser um bandeirante, qual o objetivo do bandeirante? Explorar, né, interiorizar o Brasil naquela época, e é engraçado que eles iniciam esse percurso através dos rios, né, eles caminham a interiorização pelos rios, os rios falam no outro slide, que é muito bacana, então a rota que eles entram,
o período, o ano não é à toa, né? No final do século XVII, descobre-se riquezas minerais, começa o ciclo do ouro, né, que ele tem o seu apogeu e derrocada no século XVIII. Então, as datas, então, quando a gente fala deserto dourado, é essa ausência, realmente, porque não tinha uma habitação, uma exploração ali. Eles desconsideravam os indígenas, tanto é que eu mencionei ali genocídio, que eles acabaram com os indígenas. Fala de padre não é à toa, quando fala, né, do padre Alexandre de Gusmão, para catequizar os índios, aqueles seres perdidos, ou seja, discurso de exploração de recursos minerais, humanos, expropriando toda aquela riqueza em termos de acepção cultural que era natural dos indígenas ali, e acho que o deserto desnudo depois remetendo até um porvir no século XVIII, de um esgotamento desses recursos, e quando deixa alguns moradores, e assim, uma perspectiva muito bem pontuada aqui, como se os índios não fossem ninguém. Uhum. Então, assim, todas as palavras grifadas, e no slide posterior, né, o rio, porque eles caminhavam pelos rios para essa rota de interiorização. Acredito que é uma análise absolutamente rica, e esse sentido figurado do deserto, que é vazio, embora seja repleto de ouro, mas vazio da exploração. E é porque a gente não pode esquecer que nós fomos uma colônia de exploração, né? E sendo colônias de exploração, o que a gente reverberou em termos de cultura é resultado disso, né? E aí eu fico pensando, eu pensei até atualmente, né, de acidentes da Vale em Brumadinho, que até hoje a gente pede para a Vale voltar, porque nós somos explorados e precisamos dessa riqueza. Então, o nosso deserto dourado, ele vai se desnudando, né? Então, assim, fiquei maravilhada com essa análise aí. E olha que análise interessante que a senhora fez com a transversalidade exógena, levando a gente a pensar a Vale, né, na atualidade. Então, é muito encantador, esse é o trabalho que a metodologia se propõe, esse caminhar pelo texto, buscando descobrir, desvendar, e principalmente não o que está exposto, mas o que não está escrito, o que foi silenciado, o que foi apagado, o que não está sendo dito. A Flaviana... nossa cultura, né, Marcelo? Porque, assim, a gente está tendo uma análise de 1675, hoje, 2020, né, em termos de necessidade, a gente continua sendo a colônia de exploração. Isso é surreal. E é muito interessante a noção de acontecimento que a gente trabalha também. Estou retomando parte da apresentação da Cris, da Mari, ontem, porque a noção de acontecimento, o quanto que a gente vai, por exemplo, no que a gente desloca, deserto desnudo, né, de 1675, 78 para hoje, quando a gente pensa no processo de exploração, que a professora fez essa contemporanização do sentido de deserto desnudo, né, que coisa espetacular. Então, é essa questão mesmo, o quanto que a gente vai tendo sentidos, né, o quanto que essas palavras vão fazendo sentido dentro dos textos enunciados. Então, que sentido elas marcam? Sentido de exploração, sentido de desabitado. Então, é preciso que a gente faça essa análise dentro do texto. Uma questão que eu quero chamar de vocês é que tudo isso que nós estamos falando não é hipotetizando. O texto, ele nos dá marcas, ele nos possibilita dizer desse lugar. Então, todas as questões colocadas, elas têm uma marca no texto que nos permite dizer o que nós dissemos, né? Nós não estamos aí fantasiando, devaneando, né, sobre o sentido, o que pode ser o sentido, não. O sentido, ele está posto a partir da articulação e da reescrituração. Professora, deixa eu só fazer uma complementação aqui, porque tem uma coisa muito importante na semântica também que a gente sempre pensa, na questão da temporalidade. Olha que interessante, a professora Renata nos trouxe, esse evento, ele marca uma temporalidade e ele abre uma perspectiva de passado, de presente e de futuro. Ela fez ela nos trouxe para o futuro, para o presente, né, num texto que é do passado, e remete, quando pede-se para Vale voltar,
abre uma temporalidade de futuro. Olha que coisa mais linda, que coisa mais linda é essa metodologia. Espetacular. Agora, você me perguntou para onde, que, né, com pouco tempo que nós ainda temos, para onde você ia. Eu acho que você leva o desnudo para onde você queria levar. Lá para a questão lá, que eu acho que é show. Eu vou levar o desnudo para cá, pessoal. Olha aqui que vocês verem que lá a gente marca o desnudo, mas um desnudo na questão do povoamento, né, das árvores, como a Flaviana traz, fez uma boa conexão, deserto dourado, cheio de árvores, porém inabitado, como disse a Adriana, lugar onde nem os índios habitavam. E aí e depois vem esse povoamento. Eu quero achar aqui o Januário Garcia Leal. Cadê ele? Tá aqui, ó. Ó, meu Deus, perdi o texto. Espera aí. Calma, fica tranquilo que nós estamos aqui nos inebriando, tá? Aqui. Calma, calma. Aprende comigo a ser calmo. Ué, gente, cadê o... Não, é para frente. Vai com calma. Peraí, para um pouquinho. Não. Padre Bento. Aqui a Laura viu. Aqui é o Padre Bento, na capela, é aqui. Não. Ué? É sim, é nesse último. É aí, Marcelo, para um pouquinho aí. No último. Eu quero achar a história do Sete Orelhas, pessoal. Ah, ele pulou aqui. Falando na figueira. A tradição oral de Januário Garcia Leal, o Sete Orelhas. Aquele desnudo pode significar também a morte do irmão que foi colocado numa figueira, né? E deixado nu, morto. E aqui, ó, os Sete Orelhas. Quero achar a morte do irmão dele. A morte dele está aqui. Está antes. Estava lá mesmo, lá naquele lugar. Você estava lá. Eu li lá. Aí, morte aos matadores. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Isso. Morte aos matadores. O irmão do Januário, ele foi morto numa figueira, e lá eles tiraram também a pele do corpo dele e deixaram ele nu. E ali ficou conhecido também como uma região do Tiracouro. A região do Tiracouro. Então, aquele deserto dourado, que passa a ser deserto desnudo, que agora passa a ser ocupado, né? O desnudo também remete a esse irmão dele que foi morto e ficou nu, né, na figueira e sem a pele do corpo. Então, nós também fazemos essa articulação no texto, né? Então, é muito bonito essa história. São 8h42. A Laura deve estar apavorada querendo que a gente encerre, né, Laura? Porque tem um outro curso. Marcelo, deixa eu só chamar a atenção aqui, que quando o desnudo articula com Januário, aí o sentido que a gente tem, o sentido que se coloca já é outro, porque aí já remete toda a história dos Sete Orelhas, toda a história da morte do irmão, da região do Tiracouro, né? Tudo que representa esse desnudo, quando a palavra desnudo articula com Januário. Então, aí a gente tem um outro sentido, né, de quando desnudo articulou com deserto e com alguns moradores. Então, nesse lugar, desnudo articulado com Januário,
e remete toda a questão da morte de quem provocou a morte do irmão, de quem assassinou o irmão, de quem pendurou o irmão nu, né? Por isso aí o Tiracouro, a região do Tiracouro. Então, toda uma relação com esse lugar especificamente. E aí eu fecho com os dizeres da Ivonete: há inquietude do lugar e do não lugar, do pertencimento e do não pertencimento. É o momento atemporal dentro da cultura imaterial. Obrigada. Eu penso que é isso que o texto revela, né? Esse transitar, né, nesses vários mundos, nesses vários contextos, nessas várias percepções. Né? Eu gosto muito, né, a gente revisita esse lugar e esse não lugar, né? Essa cultura imaterial que está impregnada em cada história de um lugar. Parabéns a todos. Eu estou aqui muito emotiva aqui, porque a gente vai, né, fazendo as costuras, né? A gente vai tecendo, a gente vai dando sentido, né? A tessitura da construção do texto, o contar a história, o caminho dessa revelação, ela é fantástica. Por quê? Porque você vai tecendo. E quando você tece, você dá sentido. É verdade. Acho que agora, infelizmente, a Laura está dizendo para a gente que o nosso tempo... Nós vamos voltar em outro... Já, Laura. Nós precisamos passar, então, a lista de presença e avaliação, não é mesmo? Ela já passou, não já? Já passou. Já passei a lista, gente. Eu acho. Já. Assim, avaliação ainda não, né? Agora, o que seria interessante, uma ideia, né, é que os contatos estão nas listas de presença, né, que nós pudéssemos, assim, não só por afinidade, mas contatar, assim, o contato permanecer para que essas histórias desses lugares e não lugares, que elas possam ser cada vez mais reveladas, que elas possam cada vez ser mais tecidas para que os sentidos sejam não somente valorizados, mas que os sentidos também sejam potencializados. Ivonete, a proposta, eu não sei como que a Laura vai pensar isso, mas é que a gente prossiga num grupo de estudos para desenvolver outros DSDs, pensar outras histórias de outras cidades. Perfeito. E aí, eu não sei como é que a Laura vai pensar isso. Você quer falar alguma coisa, Laura, ou já está na hora da gente finalizar aqui? Olá, pessoal. Não, a gente depois vai reunir juntamente com o grupo, e a gente quebrar a cabeça juntos e propor uma nova ação ou um quarto encontro, alguma coisa nesse sentido, para a gente dar continuidade, porque fica aquela sensação de que a gente precisa fechar de alguma forma, né? E aí isso vai ser pensado, e como a gente está com contato de todo mundo, a gente entra em contato com vocês, informando certinho quando vai ser feito, como que vai ser feito, tudo certinho. Ai, com certeza. Isso mesmo, ficou com gostinho de Eu quero estou mais. à disposição. A Jaqueline está com gostinho de quero mais. Ó, que bom. A gente ficou... Olha, eu estava ansioso para vocês descobrirem o que eu descobri nessa história maravilhosa de São Bento Abade. Então, eu queria que a gente caminhasse, mas é muita riqueza para a gente trabalhar numa hora e meia. É muita riqueza. Mas haverá novos encontros, se tudo der certo. Né? Eu quero fazer... Obrigada. Quero só pedir a palavra rapidinho. Eu quero muito agradecer, Laura, você, a sua disponibilidade em nos aceitar, em abrir esse espaço para nós trazermos a nossa pesquisa. Quero agradecer a todos os que estão aqui hoje, que participaram conosco, a professora Josiari, que tanto nos abrilhanta com seus conhecimentos, com a sua direção, com a sua orientação. Agradecer o professor Antônio, que está aqui, professora Renata, a minha irmã Fernanda, já aqui. Então, muitíssimo obrigado, e principalmente ao Igor, que é da assessoria de comunicação lá de São Bento Abade. Estou vendo aqui, mais uma vez, nos dando parabéns. Muito obrigado, Igor. E sábado... Ô, Igor, você está vendo o que te espera, né, Igor?
Ai, Igor, você tá vendo só, hein? Muito obrigado aos meus colegas do Atlas, as meninas do Atlas, né? Porque eu sou o único homem lá, as outras são meninas, e a menina, nossa menina chefa, que é a Jo. Jaque, muito obrigado, Marisaura, Tante, Lu, Carol, Cris, todas. Eu tento orientar, só mais desoriento que oriento. Carol, a Lu, Abril. É isso, gente. Muito obrigado. Pessoal, por favor, migrem para a minha sala, por favor, que eu quero conversar um pouquinho com os membros do Grupo Atlas. Por favor. Tá bom. Muito obrigado, pessoal. Até mais, Tchau, pessoal. Laura. Vamos lá para o intervalinho e eu já vou abrir a próxima sala. Muito obrigada, tá? Gratidão, Laura.